A sua preocupação constante em envelhecer bem pode ser justamente o fator que está acelerando o seu envelhecimento. Quer saber por quê? Olha só, gente. Um estudo recente da Universidade de Nova York descobriu que o medo de ter problemas de saúde no futuro causa um desgaste real nas suas células, aumentando a sua idade biológica. Pois é, e hoje eu vou te mostrar como transformar essa ansiedade em atitudes práticas para proteger o seu DNA e garantir a sua longevidade sem neura, sem obsessão. Porque, gente, a busca pela longevidade saudável virou uma obsessão. Muita gente trocou a obsessão pela estética maravilhosa, bonita, pela obsessão da saúde perfeita. E isso acaba gerando um estresse crônico que vai ter resultados terríveis no futuro. E isso é explicado pelo estudo da Universidade de Nova York, em que pesquisadores analisaram dados de 726 pessoas e o resultado foi surpreendente. Olha só, a ansiedade com a saúde futura deixa marcas químicas no nosso DNA e essas marcas elas foram detectadas por relógios epigenéticos, que são uma espécie de relógio interno que tenta dizer pra gente em qual fase o nosso corpo está, se ele realmente está mais novo, igual ou com a idade real que a gente tem. Isso mostra se você está com um envelhecimento acelerado para sua idade ou retardado para sua idade, enfim. Ou está normal, né, na verdade. Então, nesse vídeo, nós vamos organizar o nosso pensamento aqui em 3 partes. Que é, primeiro, como a mente frita as células. 2, porque a saúde preocupa mais do que a estética. E 3, como mudar a sua percepção para frear esse desgaste celular. Então, esse vídeo está informativo, está simples de entender e o melhor, está muito prático para você entender, saber o que fazer para evitar esse problema. Bora pro vídeo? Bom, o grande problema que nós vamos tratar hoje é justamente o estar sempre em alerta sobre doenças futuras gera um grande estresse crônico. Um estresse que é invisível, um desgaste invisível causado justamente pelos seus pensamentos, e é justamente esse medo que vai fritando as suas células, não só o seu pensamento, mas também as suas células. E olha, quando você fica preocupado demais com a sua autonomia e possíveis doenças, o seu corpo libera sinais inflamatórios e metabólicos que aceleram o seu relógio biológico. E aí a gente pode se perguntar, então, o que eu preciso fazer realmente para evitar isso? O segredo é identificar se a sua busca por saúde ela está sendo prazerosa ou se ela virou apenas uma lista de ações para fazer, como academia, cuidados com alimentação e etc. Se isso virou uma obrigação e uma luta para fazer. Se não estiver sendo prazeroso, é justamente o momento de você repensar como você está lidando justamente com esses cuidados. É importante salientar que essa preocupação, principalmente em relação a essa mudança de perspectiva da estética para a saúde física, ela preocupa ainda mais nós que somos mulheres. Isso porque a gente já tem uma pressão estética, né? E quando a longevidade vai chegando, a nossa vida dos 40 para cima vai chegando, então a preocupação ela muda de cenário e sai da estética e vai justamente para essa parte da saúde. E isso preocupa justamente as mulheres, né, que estão acima dos 40 anos, naquele período de menopausa, né, que é entre os 40 e os 60. E nessa transição, nós somos as mais afetadas por essa ansiedade. Isso porque, gente, o estudo mostrou que a preocupação com a estética não acelerou o envelhecimento, mas o medo de envelhecer, de perder a autonomia, sim. Então, qual que é o conselho prático para as mulheres? É justamente parar de monitorar cada sinal que o seu corpo dá como um presságio de doença. Às vezes uma dor de cabeça ou qualquer outro sinal assim que você tenha durante o dia. Ele pode ser apenas uma coisa normal mesmo, não precisa ficar se martirizando, pensando que tem alguma coisa, ou enfim, qualquer outra coisa que acabe acontecendo. E isso também é uma dica para mim, porque eu realmente, nos últimos tempos, me vi com esse medo, com essa preocupação, e muitas vezes ela não é nada. Então é realmente trabalhar essa ansiedade para justamente ter mais tranquilidade no seu processo, no seu dia a dia, nesse processo de envelhecimento que é natural. Nós precisamos focar, não só as mulheres, mas
nós de forma geral, precisamos focar em o que nós estamos sentindo hoje e não ficar pensando no que a gente vai perder daqui para frente ou como a gente vai estar daqui 20 anos nesse sentido de uma preocupação exacerbada. Claro que nós temos que sim nos cuidar, porém não dessa forma frenética, não de uma forma que nós nos sentimos culpados por não ir à academia um dia ou outro, ou então por furar a mesma dieta em algum momento, mas sim viver, né, de forma tranquila, aproveitando mesmo nosso dia a dia, para lá na frente a gente ver, nossa, eu consegui viver uma vida plena, sem medo. E dentro desse estudo da Universidade de Nova York, eles identificaram que a ansiedade, eles não só identificaram, mas provaram que a ansiedade é um determinante psicológico que molda a biologia. Então a gente precisa entender que pensar negativamente sobre o envelhecimento não é apenas um sentimento, é um comando químico que o seu corpo dá para suas células envelhecerem mais rápido. Então, como que a gente muda essa percepção sobre o envelhecimento, sobre as doenças? Nós precisamos praticar a higiene dos pensamentos. E o que é isso? É sempre que o medo vier, você tentar fazer alguma coisa que é você mudar o que você está fazendo. Se você está sentado pensando em coisas ruins, enfim, você precisa substituir essa ação por um cuidado imediato. Por exemplo, levanta, vai tomar um copo de água, levanta, vai ler alguma coisa completamente diferente dos assuntos que você está pensando. Você pode levantar, fazer uma caminhada ao ar livre, seja onde você estiver, no condomínio, no trabalho. Enfim, isso vai fazer com que o seu cérebro esqueça um pouco disso, e aí você vai trabalhar a sua mente conforme essa necessidade, esses pensamentos ruins vierem. O ideal é que nenhuma dessas atividades elas tenham essa pressão por performance, que não seja, por exemplo, ir para a academia. Então precisa ser realmente uma caminhada leve, uma leitura simples, pode ser um jogo que você vai fazer, enfim, você vai escolher aí essas atividades para não se preocupar, para não ter essa pressão, esse desgaste psicológico mesmo. E aí, gente, se esse conteúdo tem feito sentido para você até aqui, né, nesse momento do vídeo, se está te ajudando de alguma forma, né? Se você tem esse medo exacerbado de envelhecer ou de ter alguma doença relacionada, né, à idade chegando, enfim, eu quero te convidar, quero te pedir para se inscrever neste canal. Clique no botão de inscrever, que aí o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te enviar mais orientações, mais conteúdos informativos no nosso canal, para você sempre se manter atualizado e cheio de informações relevantes para sua longevidade, tá bom? E olha só, eu quero dar a minha dica prática, minha orientação, meu conselho prático, além de todos esses que eu falei ao longo do vídeo. E para você hoje, a dica é justamente que você escolha uma atividade, uma prática de longevidade que você realmente ame. Não precisa fazer alguma coisa que você não goste. Tem tantas coisas, né? Não precisa ser somente a musculação, apesar dela ser muito importante. Mas se ela não é algo que você gosta de praticar, se te gera ansiedade, o ideal é que você procure outra. Por exemplo, tem dança, tem natação, tem tantas outras formas que você pode realmente se dedicar e não ficar tão pressionado a fazer algo que você não goste. Então, hoje mesmo, dá uma pesquisada no Google de locais próximos da sua casa, para você saber se tem dança. Aí tem N tipos de dança de salão, forró, zumba, tem natação, enfim. Você pode dar um Google, procurar, e se você já estiver fazendo, olha, já tá perfeito. Então, só mantenha. Não precisa ter essa pressão de ir todos os dias. Vá no seu tempo, vá na sua capacidade mesmo. E não se deixe levar por esses pensamentos. Sempre que eles vierem, façam essas dicas que eu acabei de dar, que vai dar muito certo para você. E olha só, para você continuar aprendendo sobre autonomia de forma leve e prática, eu vou deixar uma sugestão de vídeo para você, que é Independência depois dos 60. 5 passos simples para você não depender dos seus filhos. Então, lá eu te ensino a como você construir essa segurança. São passos que vão desde financeiros e físicos, para você não depender dos seus filhos, né? Pensar daqui a 5, 10, 15, 20 anos a sua longevidade, a sua autonomia de uma forma prática, e que você pode começar hoje sem neura, sem problemas,
sem pressão, tá bom? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e te ajudado. E até o próximo.